perfeito, coroa da sua criação. Compartilhou com este homem a autoridade, o domínio da sua criação, e quando Deus idealizou o homem, depois de haver feito este mundo, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus compartilhou ao homem a sua própria natureza. Mais adiante nós vemos que Deus faz por 7 vezes uma avaliação sobre suas obras e dá nota 10 a tudo que fez. Mas ele faz uma observação sobre o homem e diz assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma companheira. E a companheira que Deus fez para o homem foi uma mulher perfeita e maravilhosa. Eu acredito que Adão teve uma alegria extraordinária quando ele abriu os seus olhos depois de um sono profundo e viu aquela bela e maravilhosa mulher que Deus fez. Eu tenho um colega que estudou comigo por 3 anos, ele tinha uma noiva, ele deixou esta noiva no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, nós estudamos internamente por 3 anos, e ele sempre que olhava fotografias daquela moça bonita, depois eu a conheci como sua esposa, ele teve filhos com aquela mulher, casou, é um obreiro hoje, e tem uma família maravilhosa, mas sempre que ele olhava para aquela foto, dizia assim: se Deus fez algo melhor, ele fez só para ele. Então ele se confortava durante aqueles anos em que estava estudando, na expectativa de sair daquele seminário e casar com aquela bela moça, porque foi uma coisa maravilhosa. Deus idealizou e Deus instituiu um lar perfeito, um lar com harmonia, com entendimento, com equilíbrio. Foi uma coisa maravilhosa, porque tudo que Deus faz é belo, é perfeito. Glória a Deus. Deus constituiu a família, foi a primeira instituição divina, e foi algo de precioso e de maravilhoso. É algo de especial, a família que Deus idealizou. Mas o diabo não ficou satisfeito com o que Deus fez, ele investiu contra esta família, tirou a estabilidade, a segurança, semeou a discórdia, a dissensão, a instabilidade, enfim, ele desestruturou aquela bela e maravilhosa família que Deus fez. Era uma família feliz, uma família equilibrada, uma família alegre. Mas Deus instituiu uma nação. Mas depois desta experiência que esta família teve, depois de um ataque furioso do inimigo para destruir aquilo de maravilhoso que Deus havia feito, nós encontramos, eu quero chamar a sua atenção, no livro de Gênesis, mais adiante, no capítulo de número 6, o que aconteceu depois que este lar se desestabilizou. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Já se falou sobre isso aqui. Achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus chegou à conclusão de que deveria destruir aquela maravilhosa família que ele havia criado, o homem, etc. Então Deus resolveu pôr um fim àquela situação, e Deus selecionou uma família que achou graça aos seus olhos e preservou esta família com um casal de cada uma das espécies de animais, e Deus começou tudo de novo. Mas não deu certo também. E nós vemos a conclusão disto lá na Torre de Babel. Então Deus decide também pôr termos àquela situação. Deus propõe no seu coração: vou formar agora uma nação. Chamou um homem do meio de uma família idólatra, politeísta, como nós conhecemos, em Gênesis no capítulo 12, Deus chamou Abraão e fez dele pai de uma grande nação. E Deus disse aos pés do Sinai que aquela nação seria um povo especial. Era uma nação para ter estabilidade, era uma nação para ser um povo feliz, um povo alegre, detentores da revelação e do conhecimento de Deus, responsáveis por ministrar este conhecimento às nações do mundo. E Deus disse: Israel será minha propriedade. Será uma nação santa, separada das outras nações, dos costumes de outros povos, e será um reino sacerdotal.
Israel deveria ministrar o conhecimento e a bênção de Deus para as nações da terra. Mas o diabo enfureceu-se, investiu contra esta nação, desestabilizou esta nação, perverteu esta nação, mas Deus chegou à conclusão: agora eu vou edificar a minha igreja, e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Louvado seja o Senhor. Então é uma decisão final, não existe outro plano, outro projeto, não existe. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Esta igreja é constituída de pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Mas Deus pôs algo de especial nesta sua igreja. E o diabo continua usando todas as suas estratégias, as suas artimanhas, as suas sutilezas para desestabilizar a igreja, como ele conseguiu desestabilizar aquela família maravilhosa que Deus instituiu e colocou lá no Jardim do Éden, no paraíso. Como ele conseguiu desestabilizar a nação de Israel, o diabo tem feito de tudo para desestabilizar a igreja. Ele consegue frustrar, ele consegue trazer dificuldades, mas ele não vai jamais vencer a igreja do Deus vivo. Por causa da promessa que Jesus fez: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Ela pode combater, ela pode frustrar, ela pode ameaçar, pode trazer dificuldades, obstáculos, mas ela não vai prevalecer contra a minha igreja. Como a igreja é constituída por crentes, é importante considerarmos aqui isto de um modo mais individual, de um modo mais particular. Eu quero que os irmãos meditem nisto, neste momento. A igreja é constituída de salvos, não de anjos, de pecadores comuns que, arrependidos dos seus pecados, são purificados, são justificados, regenerados e santificados para Deus. Estes crentes, eles têm dois privilégios, dois grandes privilégios, que nenhuma outra pessoa tem. Dois grandes privilégios. E o diabo luta para roubar estes privilégios que o crente tem como um membro, um componente desta igreja imbatível. O primeiro privilégio que a igreja tem é o privilégio de ter a convicção de sua eterna salvação. A convicção de sua eterna salvação. O diabo tem feito de tudo para roubar essa certeza, esta convicção, esta esperança. É por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Você pode não ter uma causa palpável de alegria em meio às circunstâncias, mas você tem uma viva e poderosa esperança. Então nós podemos nos alegrar na expectativa de um futuro certo. Nós estamos em batalhas tremendas, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isto o diabo não pode reverter, porque o que Jesus fez está feito e ponto final. Quando Jesus disse na cruz: tudo está consumado, ele colocou um ponto final. O diabo não pode reverter, porque o sacrifício de Cristo, além de ser perfeito, ele é definitivo. Louvado seja o Senhor, irreversível. Então, por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Não são as circunstâncias que determinam, que estabelecem as causas de nossa alegria, de nosso prazer, de nossa felicidade. É a viva e poderosa esperança que temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo não pode contra esta esperança do crente. Ninguém entende, é algo inexplicável. Alguém tentou esclarecer isso para o pecador? Disse: não. Inclusive, irmãos, religiosos tradicionais que nós conhecemos e que predominam em nosso Brasil, não têm esperança. São religiosos, orgulhosos de ser religiosos, mas não têm esperança. Eu fui fazer um evangelismo numa cidade e eu estava ministrando sobre o evangelismo pessoal. Então eu entusiasmei a igreja